Eu achava que já sabia tudo sobre mim e minha família. Até receber o telefonema que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Emma. Tenho 28 anos e atualmente leciono para a terceira série na escola primária Lincoln. Sou casada com meu marido, Jack, há 3 anos. Jack é designer gráfico e raramente fica sem se animar com alguma coisa. Então, o que aconteceu em seguida me pegou completamente de surpresa e eu estava completamente despreparada. Minha família, desde que me lembro, é muito unida. Minha mãe, Sarah, é gerente de banco e sempre foi quem manteve nossa família unida. Ela tem 49 anos e recentemente comemorou seu aniversário e bodas de casamento com um jantar inesquecível, sobre o qual vou contar a vocês. Meu pai, Greg, de 51 anos, trabalha na construção civil como encarregado. Ele me ensinou a trocar um pneu e garantiu que eu soubesse que conseguiria fazer qualquer coisa que quisesse. E tem minha irmã, Katie, de 25 anos, que trabalha como técnica veterinária. E Michael, de 52 anos. Foi o homem a quem minha mãe me apresentou como seu primo de Denver. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, mas sempre esteve presente nos momentos importantes da minha vida, todas as festas de aniversário, todas as peças da escola, todas as formaturas, todas as festas importantes. Ele sempre vinha de Denver. Nunca faltava e sempre trazia presentes atenciosos que eram estranhamente perfeitos para o meu gosto na época. Quando eu tinha 7 anos e era fascinada por dinossauros, Michael me deu uma enciclopédia de dinossauros. Quando decidi que queria ser professora, ele me deu um lindo diário com capa de couro, com minhas iniciais, e me disse para anotar todas as minhas ideias de ensino. Quando Jack e eu ficamos noivos, Michael foi uma das primeiras pessoas para quem liguei e chorei ao telefone quando lhe contei a boa notícia. Olhando para trás agora, vejo sinais de que o relacionamento de Michael com a minha família era diferente. Ele sempre parecia saber tudo sobre mim. Até coisas que meus pais às vezes esqueciam. Lembro-me de ter alergia a morangos aos 5 anos. Algo que até eu já tinha esquecido. Ele também sabia que minha cor favorita havia mudado de roxo para verde quando eu estava no ensino médio. Michael sempre me fazia perguntas detalhadas sobre meu ensino, parecendo genuinamente interessado em cada pequeno aspecto do meu sucesso em sala de aula. Ele também tinha o hábito de me observar nas reuniões de família. Não de forma assustadora, mas com intensa atenção. O que sempre era atribuído ao fato de ser um homem solteiro que gostava de estar perto da família. Ele sorria quando eu sorria e seus olhos pareciam se encher de lágrimas quando eu falava dos meus alunos ou do meu casamento. Acho que ele estava simplesmente animado por fazer parte da nossa família. A noite que mudou tudo foi o jantar de 49 anos da minha mãe. Michael tinha vindo de Denver especialmente para a comemoração. O que não era incomum. Mas havia algo diferente assim que ele entrou. Ele parecia nervoso. Quase nervoso. O que contrastava fortemente com a calma e compostura que Michael sempre tinha. Ele sempre foi do tipo que lidava com qualquer situação com elegância. Durante o jantar, notei que Michael estava constantemente me olhando. Como se achasse que eu não estava prestando atenção. Mas eu conseguia sentir seu olhar. Quando minha mãe começou a me contar memórias da minha infância, as reações de Michael pareceram fortes e incomuns. Quando ele mencionou que foi ele quem me ensinou a andar de bicicleta, os olhos de Michael de repente se encheram de lágrimas. Quando mencionou meu primeiro dia no jardim de infância, pediu licença para ir ao banheiro. E eu poderia jurar que ouvi choro no corredor. Mas o primeiro sinal real que não reconheci foi quando Michael deu um presente de aniversário para minha mãe. Era uma pulseira de prata cara. Mais cara do que qualquer coisa que um primo teria me dado. A reação da mamãe também foi estranha. Ela olhou para a pulseira como se significasse algo mais do que um presente de aniversário e abraçou Michael por mais tempo do que um abraço normal entre primos. Jack também percebeu isso. Eu o via olhando para tudo com uma expressão confusa.
Jack sempre fora atento aos pequenos detalhes. Provavelmente por causa do seu trabalho como designer gráfico, onde é preciso prestar atenção às mínimas coisas. Mas naquela noite, ele parecia estar tentando resolver um quebra-cabeça na minha família. O que eu não sabia era que Michael havia guardado segredo por 28 anos. E aquele jantar de aniversário foi o momento em que ele decidiu que não aguentava mais. O que eu não sabia era que tudo o que eu sabia sobre ele, sobre o seu passado, estava prestes a ser destruído em uma conversa que aconteceu no nosso quintal. Apenas uma hora depois, aquele telefonema, ou não um telefonema, foi o início de um grande choque na minha vida. Minha vida antes daquele jantar de aniversário parecia saída de um livro de histórias. Eu tinha tudo o que pensava que queria e uma família de dar inveja à maioria das pessoas. Eu dava aulas para a terceira série na escola primária Lincoln, não apenas meu emprego, mas meu sonho. Eu havia-me tornado uma profissional com estabilidade recentemente, o que significava que eu tinha um emprego estável depois de 5 anos de trabalho duro. Minha sala de aula era cheia de crianças de 8 anos de olhos brilhantes que me faziam sorrir todos os dias e realmente ansiavam pela aula todas as manhãs. Jack e eu construímos o que eu considerava o casamento perfeito. Nos conhecemos na faculdade, quando ele estudava design gráfico e eu pedagogia. Ele era o cara calmo e equilibrado que me ajudava a equilibrar minhas emoções. Enquanto eu vivia com o coração nas mãos, Jack pensava bem antes de agir. Ele cria logotipos e materiais de marketing para pequenas empresas e tem muito talento para ler pessoas e situações, o que o torna excelente em entender o que os clientes realmente querem. Nossa casinha na rua Maple era exatamente o que sonhávamos quando nos casamos. Pintamos todos os cômodos. Plantamos um pequeno jardim no quintal e passamos os fins de semana catando antiguidades para decorar o interior. Jack transformou seu quarto em seu estúdio de design. E eu tinha um cantinho onde podia trabalhar, preparar palestras e planejar aulas. Pensamos em ter filhos um dia. Mas por enquanto estamos contentes com nossas vidas. Os jantares em família na casa dos meus pais são uma tradição mensal que eu mais aguardo ansiosamente. Eles moram na casa em que Kate e eu crescemos. Uma aconchegante casa de fazenda com uma cozinha grande e sala de jantar que sempre nos deixa aconchegados. Não importa o quão lutados estejamos. Minha mãe era uma cozinheira incrível e exagerava no jantar, preparando comida suficiente para alimentar o dobro de pessoas. Meu pai sempre ficava perto do fogão, fazendo tarefas e fingindo ser o chefe enquanto minha mãe cozinhava. Era a rotina deles e sempre me fazia sorrir. Michael chegou cerca de 20 minutos depois de Jack e eu, carregando a garrafa de vinho favorita da mamãe e um presente lindamente embrulhado. Ele abraçou a todos e parabenizou a mamãe pela festa maravilhosa. Depois começou a conversar com o papai sobre os projetos de construção em que estava trabalhando. Era um comportamento completamente normal para Michael. Mas notei que ele parecia mais nervoso do que o normal. Ele ficava olhando para o relógio e passando os dedos pelos cabelos. Um hábito nervoso que eu nunca tinha visto antes. Enquanto tomávamos uns coquetéis no lounge, Michael continuou a direcionar a conversa para a minha carreira como professor. Ele queria saber sobre minha gestão, meus alunos e meus planos para o próximo ano letivo. Suas perguntas eram detalhadas e ele parecia esperar todas as respostas de mim. Quando mencionei que estava pensando em fazer um mestrado em educação, o rosto de Michael se iluminou como se eu tivesse acabado de ganhar na loteria. O jantar transcorreu com a conversa familiar de sempre, com a mãe atualizando-a sobre seu trabalho no banco, o pai reclamando do novo supervisor e a Katie falando sobre os animais na clínica veterinária. Michael participava de todas as conversas, mas eu ainda sentia sua atenção focada em mim com uma intensidade que me deixava um pouco desconfortável. Depois do jantar, quando minha mãe tirou álbuns de fotos antigos, a reação de Michael às fotos minhas de criança pareceu excessivamente emotiva.
Ele olhava para as fotos como se elas tivessem um significado mais profundo do que apenas as memórias de uma criança. Embora a noite parecesse normal, havia uma corrente no ar que eu não conseguia identificar. Michael parecia querer dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Jack estava mais quieto do que o normal. E notei que ele observava Michael com a mesma atenção que dedicava aos seus projetos de design. Até minha mãe parecia um pouco nervosa. Embora eu tentasse manter a conversa fluindo e garantir que todos estivessem se divertindo. Sabíamos que aquele seria o nosso último jantar em família, onde eu achava que conhecia todo mundo e sabia de onde tudo vinha. Mas a mudança de clima naquela noite foi tão repentina que parecia que alguém tinha ligado um interruptor. Sentamos à mesa de jantar, saboreando o famoso bolo de chocolate da mamãe e compartilhando histórias de férias em família. De repente, a voz de Jack soou no telefone ao lado do prato de sobremesa. Ele olhou para a tela e, instantaneamente, vi toda a sua atitude mudar. O sorriso fácil em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era preocupação ou confusão, mas algo mais profundo e perturbador. Jack pegou o telefone e olhou para a tela. Pareceu durar apenas 10 segundos. Mas seu rosto empalideceu. Percebi que suas mãos tremiam enquanto segurava o aparelho. Isso era completamente incomum para mim. Jack sempre fora uma pessoa calma e controlada em todas as situações. Ao longo dos nossos 3 anos de casamento, eu o vi lidar com emergências de trabalho, situações familiares difíceis e até mesmo com o nosso carro quebrando no meio da rua com uma postura calma. Sem nunca demonstrar nenhum sinal de ansiedade. Preciso atender esta ligação, disse Jack, com a voz tensa e tensa. A desculpa soou razoável para todos à mesa. Mas eu soube imediatamente que algo estava errado. Jack nunca havia atendido uma ligação de um cliente durante o jantar. E muito menos na noite do aniversário da minha mãe. Além disso, o projeto de Peterson havia sido concluído e entregue uma semana antes. Eu o vi enviar os arquivos finais. E o cliente havia revisado todos eles. Não havia motivo para ligarem para ele num domingo à noite. Observei Jack sair da mesa e caminhar em direção à porta dos fundos. Com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Isso é muito importante, disse ele ao atender a ligação. Com uma voz estranhamente calorosa e íntima, que me fez sentir um aperto no estômago. Como professora, desenvolvi um sexto sentido para quando algo não está certo. Aprendi a ler a linguagem corporal, o tom de voz e as mudanças sutis de comportamento quando gerencio 25 alunos por dia. Todos os meus sinais de alerta dispararam quando observei o comportamento de Jack. A conversa à mesa continuou. Mas eu não conseguia me concentrar em nada. Mamãe falava sobre problemas no trabalho. Papai comentava sobre política no local de trabalho e Katie falava sobre os animais na clínica. Mas tudo em que eu conseguia pensar era na expressão do Jack enquanto ele olhava para a tela do celular e em como sua voz falhava enquanto ele dava desculpas. Fiquei olhando para a porta dos fundos, esperando para ver se Jack entraria no quintal enquanto ele continuava a ligação. Mas, de onde eu estava, não conseguia vê-lo. As luzes do quintal também não estavam acesas, indicando que ele não estava andando por aí como costumava fazer quando tinha uma ligação de trabalho. Michael pareceu notar minha distração e perguntou se eu estava bem. Tentei sorrir e dizer que estava apenas cansada da semana estressante de aula. Mas percebi que ele não acreditou em mim. Michael sempre foi muito perspicaz em relação às minhas emoções. Ele conseguia me ler melhor do que ninguém. E eu sabia que ele sempre percebia cada pequena peculiaridade no meu comportamento. 15 minutos se passaram, mas Jack ainda não havia retornado. O projeto de Peterson era um simples trabalho de design, não havia motivo para a ligação durar tanto. Especialmente em uma noite de domingo. Independentemente do problema, Jack encerrava a ligação rapidamente e voltava para o jantar. Do começo ao fim, não fazia sentido. O rosto de Jack,
olhando para a tela do telefone. Demonstrava que ele havia recebido uma má notícia. E não uma ligação comercial normal. Sua desculpa sobre o projeto de Peterson era claramente apenas uma desculpa. Todos sabíamos que aquele jantar em família seria a última vez que eu sentiria que tinha uma compreensão clara do que estava acontecendo na minha vida. A mudança na atmosfera naquela noite foi tão repentina que parecia que alguém tinha ligado um interruptor. Estávamos sentados à mesa da cozinha, saboreando o bolo de chocolate da mamãe e compartilhando histórias de férias em família. Quando de repente o telefone do Jack tocou. Enquanto ele olhava para a tela, notei sua mudança de comportamento instantaneamente. O sorriso fácil em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era preocupação ou confusão, mas algo mais profundo e perturbador. Jack pegou o telefone e olhou para a tela. Mas o estranho é que ele olhou para ele como se fosse algo muito importante. Mesmo que tenha sido por apenas 10 segundos. Seu rosto ficou pálido e suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone. Isso era algo que eu nunca tinha visto em Jack, que se orgulhava de manter a calma em qualquer situação. Ele era alguém que sempre conseguia manter a calma no trabalho e em qualquer situação de emergência. Preciso atender esta ligação, disse Jack, com a voz tensa e tensa. A desculpa que ele deu parecia plausível. Era sobre um projeto de trabalho com um cliente. Mas eu sabia que não era verdade. Jack nunca atendia ligações de clientes durante jantares de família. E muito menos quando comemorávamos o aniversário da minha mãe. Além disso, o projeto já estava concluído havia uma semana. Então por que a ligação num domingo à noite? Observei Jack sair da mesa e se dirigir para a porta dos fundos. Com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Ele falava com urgência, como se aquela ligação fosse algo inadiável. Fiquei ali parada, observando-o, com as dúvidas crescendo. Não conseguia me concentrar na conversa que continuava ao redor da mesa. Minha mente cheia de perguntas sem resposta. Michael percebeu minha distração e perguntou se eu estava bem. Sorri de volta, tentando esconder minha ansiedade. 10 minutos se passaram. Depois 15. Jack ainda estava no quintal. O que era completamente incomum. Seu projeto de trabalho não deveria ter demorado tanto. Mas ele estava fora por tanto tempo. Finalmente, decidi sair e descobrir o que estava acontecendo. Meus instintos me diziam que algo estava terrivelmente errado. E eu sabia que precisava descobrir. Quando saí, encontrei Jack sentado nos degraus de madeira do quintal, com o rosto enterrado nas mãos e os ombros tremendo de soluços. Seu telefone não estava à vista, o que só confirmava que a ligação de trabalho tinha sido uma desculpa. Tudo o que eu sabia sobre ele, sobre o nosso casamento, parecia ter desmoronado. Jack, o que houve? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar do coração acelerado. Jack me olhou com os olhos vermelhos. O rosto parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Este não era o homem calmo com quem me casei. Ele me olhou como se tivesse acabado de receber a pior notícia da vida. Não podemos fazer isso aqui. Emma, disse ele, com a voz quase um sussurro. Não com todos aqui em casa. Não com a sua família aqui. O jeito como ele disse, sua família, me fez sentir como se houvesse uma distância entre nós. Uma formalidade que eu nunca havia sentido antes. Jack sempre amou minha família. Sempre se sentiu confortável e em casa com eles. Mas agora falava deles como se fossem estranhos. Tentei me aproximar dele, perguntar sobre o que ele estava falando. Mas ele não respondeu de imediato. Jack se levantou e andou de um lado para o outro no pequeno pátio de concreto, passando as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que eu raramente o via fazer. Temos que ir, disse ele com urgência. Precisamos voltar para casa agora. Não vou embora até você me contar o que está acontecendo. Olhando nos olhos determinados de Jack, eu sabia que ele estava diante de um grande segredo. Algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Mas eu merecia saber a verdade e não podia deixar as coisas continuarem assim.
Mas a parte professora em mim. A parte que sempre me incentivou a entender as coisas e chegar ao fundo delas. Não me deixava me esconder. Eu sabia que tinha que encarar a verdade. Por mais difícil que fosse. Sim, eu quero saber, eu disse, com a voz firme apesar da ansiedade crescendo dentro de mim. Jacques assentiu lentamente, como se estivesse esperando por aquela resposta. Mas também temendo-a. Então vamos para casa agora. Disse ele, com a voz pronta para dizer a verdade. A viagem de carro da casa dos meus pais pareceu durar 15 minutos. Mas na verdade foi um dos momentos mais longos da minha vida. Tivemos que inventar desculpas para a nossa ausência, dizendo que a Jaque estava com dor de cabeça e precisava descansar antes de começar a trabalhar na segunda-feira. Minha mãe estava preocupada e ia nos mandar para casa com o bolo que sobrou. Katie queria ir junto para se certificar de que a Jaque estava bem. E meu pai insistiu em nos acompanhar até o carro. Mas o Michael estava estranhamente quieto. Seu abraço de despedida demorando mais do que o normal e parecendo diferente. Como se ele estivesse mais desesperado e emotivo do que o normal. As mãos de Jacques tremiam no volante. Sua respiração profunda e pesada. Como se estivesse se preparando para algo grande. Eu nunca o tinha visto tão nervoso. Nem mesmo quando me pediu em casamento. 3 anos atrás. O silêncio no carro era pesado. Cheio de tensão e da sensação de que alguma verdade estava prestes a ser revelada. Quando finalmente chegámos em casa, servi-me de uma taça de vinho para tentar me recompor. Mas minhas mãos ainda tremiam. Jacques sentou-se à minha frente em sua cadeira de sempre. Mas tudo em sua postura e expressão era completamente diferente. Ele não era o marido com quem eu havia me casado, aquele que era sempre alegre. Descontraído e sabia como me fazer rir com histórias sobre seus clientes ou seu trabalho de design. O homem sentado à minha frente agora carregava um fardo tão pesado que começara a mudá-lo fisicamente. Antes de te contar, começou Jacques, com a voz suave, porém tensa, só quero que saiba que te amo. Nada do que eu disser mudará o que sinto por você ou pelo nosso casamento. Sempre terei orgulho de você. Essas palavras fizeram meu coração bater mais rápido do que o normal. Na minha experiência, eu sabia que conversas que começavam com garantias de amor e casamento muitas vezes levavam a coisas ruins. Larguei o copo porque minhas mãos tremiam demais para segurá-lo. Jacques, você está me assustando, eu disse, com a voz trêmula. Só me conta o que está acontecendo. Ele respirou fundo e olhou para mim. Com os olhos fixos nos meus. Emma, o homem à mesa esta noite. Michael, não é seu primo. Ele é seu pai biológico. Aquelas palavras me atingiram como um choque poderoso. Por um momento, não consegui compreender o que ele acabara de dizer. Porque era completamente inacreditável. Ri. Uma risada curta, mas cortante, sem nenhum traço de humor. Isso não pode ser verdade. Eu disse, com a voz áspera. Michael é primo da minha mãe. Eu sei disso. Ele tem sido minha família a vida toda. Ele esteve em todas as festas de aniversário. Todas as formaturas. Todos os marcos importantes desde que eu nasci. Ele é da família. Não meu pai. Jacques olhou para mim com uma expressão de dor. Como se cada palavra que ele dizia lhe causasse dor física. Emma, sente-se, por favor. Deixe-me explicar. Levantei-me tão rápido que derrubei meu copo, derramando vinho tinto por toda a mesa de centro. Isso é impossível. Gritei. Michael não pode ser meu pai. Jacques olhou para mim, com os olhos arregalados. Temos que ir, disse ele, com a voz urgente. Precisamos ir para casa agora. Não vou embora até você me contar o que está acontecendo. Senti que tudo estava desmoronando ao meu redor. O que eu pensava ser verdade sobre minha família, sobre minha vida, agora estava completamente destruído. Eu não podia sentar naquela mesa e ver Jacques chamar Michael de primo. Quando na verdade ele tinha sido meu pai biológico por 28 anos. Eu me sentia como se estivesse em outro mundo, onde tudo ao meu redor era nebuloso, inexplicável.
Por mais dolorosa que fosse a verdade. Eu precisava saber por que tudo tinha chegado a esse ponto. Se isso for verdade, então me mostre a prova. Eu disse, com a voz rouca. Se isso for verdade, preciso ver com clareza. Jack olhou para mim, com o rosto tomado pela preocupação e pela dor que eu podia ver em seus olhos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel velho. Dobrado várias vezes, como se estivesse ali há muito tempo. Ele me deu isso, disse Jack, com a voz embargada. Ele me entregou. Peguei o papel com as mãos trêmulas e o desdobrei. A letra era tão familiar. Era a da minha mãe. Mas por que parecia tão diferente? Era uma carta que minha mãe escreveu para Michael quando eu tinha acabado de nascer. 28 anos atrás. A carta começa com, querido Michael, murmurei. Senti como se estivesse lendo uma história que nunca tinha ouvido. Embora envolvesse a minha própria vida. Minha mãe escreveu que, embora a vida deles juntos fosse linda e esperançosa, também era complicada e incerta. Ela pediu a Michael que respeitasse sua decisão. Que Greg seria meu pai e que eu cresceria em uma família estável. Ao ler aquela carta, senti como se tudo o que eu sabia sobre mim, sobre minha família, sobre meu pai, estivesse desmoronando. Michael não era apenas meu primo, ele era meu pai. Ele me observou de longe. Me amou em silêncio por 28 anos. Respeitou a decisão da minha mãe de me deixar crescer no que ela considerava uma família estável. Um choque me atingiu quando percebi que todas as ações atenciosas de Michael, suas expressões de emoção quando eu alcançava sucesso, não eram os sentimentos de um primo, mas os sentimentos de um pai. As palavras que antes eu pensava serem o carinho de um parente, acabaram se revelando o amor silencioso de um pai, que teve que abrir mão de seus direitos parentais por escolha da minha mãe. Fiquei ali sentado, imóvel, tentando digerir tudo. Não conseguia dormir. Em vez disso, sentei-me na sala, segurando a carta na mão, tentando recriar 28 anos de memórias através de uma lente completamente nova e desconhecida. Jack finalmente conseguiu dormir, mas não me deixou sem me lembrar que, se eu precisasse dele, ele estaria lá. Mesmo com isso, eu sabia que ele também não conseguia dormir. Nós também não. Na manhã seguinte, liguei para a secretaria para dizer que estava doente, algo que nunca tinha feito em toda a minha carreira como professora. Mas, desta vez, não era por causa da minha saúde, mas por causa de uma verdade que eu não podia ignorar. Passei a manhã olhando álbuns antigos, fotos de família, momentos que eu havia subestimado. Mas agora, todos tinham um significado completamente diferente. Percebi que Michael estivera lá, em cada passo, em cada conquista, mas nunca fora reconhecido, principalmente na foto do meu casamento. Michael não estava com todos os outros. Ele ficou sozinho, observando-me silenciosamente caminhar em direção ao altar. E em seus olhos eu vi orgulho e perda. Ele tinha visto a filha se casar, mas o fizera como um estranho, como um amigo da família, não como um pai. Por volta das 10 horas, dirigi até o hotel onde Michael estava hospedado. Liguei com antecedência e ele concordou em me encontrar no restaurante do hotel. Quando entrei, vi Michael sentado sozinho num canto, parecendo ter envelhecido uma década da noite para o dia. Naquela noite, tudo o que eu pensava que sabia sobre minha família, sobre minha vida, sobre mim mesmo, mudou para sempre. No dia seguinte, Michael estava sentado ali, com uma aparência menos organizada do que a de sempre. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas mãos tremiam enquanto ele misturava açúcar no café. Era um homem que guardava um grande segredo há quase 3 décadas. E o alívio por finalmente compartilhá-lo era evidente em seu rosto. Emma, disse ele, enquanto eu me levantava, aparentemente sem saber se me abraçava ou apertava a mão. A incerteza em seu gesto fez meu coração apertar. Percebi que, talvez durante toda a minha vida, eu tivesse mantido inconscientemente esses limites ambíguos. Eu o abracei e foi diferente.
Pela primeira vez na vida, senti como se estivesse abraçando meu pai, não o primo da minha mãe. Precisamos conversar, eu disse, e ele assentiu como se esperasse por essa conversa há 28 anos. Michael começou a me contar tudo sobre seu relacionamento com minha mãe. Eles ficaram juntos por um breve período antes de ela conhecer meu pai. Greg. Eram jovens e apaixonados, mas o relacionamento deles era complicado pela distância e por objetivos de vida diferentes. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, Michael ficou animado e quis se casar com ela imediatamente. Mas ela já estava apaixonada por Greg, que estava disposto a me adotar como filho, mesmo eu não sendo seu filho biológico. Foi a decisão certa, disse Michael, com a voz emocionada. Greg está pronto para ser pai, para lhe dar a família estável que a mamãe precisa. Michael guardou esse segredo por 28 anos, sempre presente para mim, mas apenas como primo, respeitando as decisões da minha mãe e nunca interferindo no papel do Greg. Ele participou de todos os momentos importantes da minha vida, enviando presentes de aniversário e de Natal, mas nunca ultrapassou os limites que meus pais haviam estabelecido. Perguntei, por que agora? Por que você decidiu contar ao Jack ontem à noite? A resposta de Michael partiu meu coração. Porque tenho 52 anos. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Nunca construí a família que pensei que construiria. Você é minha única filha, Emma, e sei que um dia vou morrer sem nunca te deixar saber que você é a maior conquista da minha vida. Não aguento mais viver com isso. Naquela tarde, não consegui mais me conter. Liguei para meus pais e disse que Michael, Jack e eu precisávamos conversar. Foi uma conversa que nunca esquecerei, porque mudaria tudo o que eu pensava sobre minha família e sobre mim mesma. Minha mãe soube imediatamente que eu estava em apuros, e eu a ouvi chorando ao telefone pouco antes de ela me dizer que concordava. A conversa foi devastadora e linda ao mesmo tempo. Minha mãe confirmou tudo o que Michael havia me contado, explicando em meio às lágrimas, quando era jovem e assustada, a decisão que havia tomado. Uma decisão que ela considerava a melhor para todos os envolvidos. A reação do meu pai me surpreendeu. Não havia raiva, nem mágoa, mas uma sensação de alívio por o segredo finalmente ter sido revelado. Emma, disse meu pai, tirando minha mão bruscamente do seu trabalho. Você é minha filha há 28 anos. A biologia não muda isso. Eu estava lá nos seus primeiros passos. No seu primeiro dia de aula. Na sua primeira decepção amorosa e no dia do seu casamento. Fui seu pai em todos os momentos importantes. E nada mudará isso. Meu pai fez uma pausa e continuou com uma expressão séria no rosto, me dando uma melhor compreensão da natureza da família. Michael, que havia escolhido ficar atrás de mim, mantendo distância, virou-se para olhar o homem que me dera a vida. Obrigado por confiar em mim para criar sua filha, disse Michael. Obrigado por respeitar nossa família. Por mais complicado que isso tenha sido, você sempre escolheu colocar o bem-estar da Emma em primeiro lugar. E eu sempre serei grato por isso. Os meses seguintes foram um período para todos nós nos adaptarmos a essa mudança. Aprendi a conviver com dois pais, cada um desempenhando um papel importante, porém distinto, na formação de quem eu era. Greg foi quem me criou, me ensinando sobre força, integridade e amor incondicional. Michael, embora distante, foi quem me amou desde pequena, com um amor silencioso que nunca pedia reconhecimento. Eu entendo que família não se resume apenas àqueles que compartilham o mesmo sangue, mas também àqueles que escolhem amar e apoiar você, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O amor pode vir de lugares inesperados. E às vezes as pessoas que realmente amam você são aquelas que escolhem se afastar, para que outra pessoa possa ser o herói da sua história. Hoje, quando meus alunos me perguntam sobre minha família, sempre digo que tenho muita sorte de ter dois pais que me amam de maneiras diferentes, mas igualmente importantes.
Família é onde o amor não vem necessariamente do sangue, mas daqueles que escolhem ficar com você. Amar você por toda a sua vida. E se você gostou desta história e quer ouvir mais experiências reais sobre família, relacionamentos e como nossas vidas mudam com o tempo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Seu apoio significa muito para mim e me ajuda a continuar compartilhando histórias importantes. Lembre-se de que não estamos sozinhos em nossas experiências. Vejo vocês no próximo vídeo.